Olá, pessoas. Hoje é dia 2 de outubro de 2024 e eu tenho novidades velhas, do tipo a Origem dos Direitos dos Povos, que é um livro produzido por um professor do Nordeste chamado Jaime Altavilla, né? Eu acho que mais especificamente da Paraíba. E é interessante a gente notar que ele é um livro de introdução ao direito, mas fala coisas interessantes como o mó, tá? Aí você diz, o que é o mó, né? O mó, eu não sei o que é o mó. Pelo menos eu não sabia até o dia que me explicaram que o mó é um substantivo concreto, né, extremamente pertinente ao direito civil dos povos antigos, especificamente os judeus. E na lei dos judeus havia um dispositivo dizendo o mó é impenhorável. Eu falei, então que substantivo concreto interessante esse, que é o mó, e que ele é impenhorável? O mó, ele é um socador, ele é um artefato de pedra, né, uma cuia de pedra com um pilão. Isso é impenhorável. Tipo, isso aí, vocês podem fazer dívida, vocês podem emprestar, comprar, vender, mas deixa o mó fora disso. E assim, por que existe essa situação? É o que o ministro Barroso, do STF, chamou de mínimo existencial. Então, para você ser um cidadão judeu antigo, você precisa de ter na sua casa uma ferramenta para moer grãos, entendeu? Ah, e como é que você vai ganhar o grão, né? Todos eles eram pequenos fazendeiros, né? Existia uma produção agrícola, você poderia ter um outro trabalho que não seja plantar propriamente, mas você poderia comercializar esses grãos, você poderia fazer outra coisa. Só que independente se você plantava o grão ou se você comercializava o grão, você ia precisar do mó para conseguir tirar a casca do trigo. E isso é a vida em si. Então não se penhora a vida em si. Não se penhora o mínimo existencial, né? E no direito brasileiro, por exemplo, a gente pode pegar a ideia de bem de família, né, que é protegido contra os credores. Então, assim, se o indivíduo tem uma única casa e essa casa é a casa que ele mora, os credores não podem executar esse bem e não podem se apropriar dessa casa, né? Então, coisas que o direito antigo já conhecia, né? A gente está falando da lei antiga dos judeus. E no sentido de lei antiga dos judeus, e a gente pode falar de lei antiga dos hindus, que são os sutras e os Vedas, a gente pode falar em leis de povos antigos, como o direito romano, né? E a gente pode dizer que no caso dos muçulmanos, no Oriente Médio, existiam o Alcorão, e o Alcorão é dividido em suratas, né? E essas suratas são como versículos da Bíblia, né? São mandamentos. E teoricamente, tudo que está escrito nesse livro sagrado são as coisas mais importantes, os momentos mais importantes, os atos mais importantes, os fatos mais importantes. E isso é essencialmente humano, apesar de existir uma variação entre qual objeto se deve legislar sobre, né? Qual objeto se deve legislar sobre?
E, e a gente percebe que todas as leis da antiguidade são machistas. Todas elas colocam alguma restrição ao gênero feminino, e essas restrições são baseadas em ódio, baseado que o homem é uns 30% maior do que a mulher na média, mas existem restrições ridículas, né, sobre o que fazer com as mulheres, né? A Bíblia fala em escolher varas para bater na mulher. A Bíblia fala que a mulher não deve ser tratada igual ao homem, porque foi a Eva que comeu o fruto, né, do conhecimento, que é a maçã lá no Gênesis, né, que Deus criou o mundo, criou um jardim, e aí a mulher foi lá, conversou com a cobra, né, gostou da cobra, a cobra deu para ela um fruto, que é uma maçã, e aí o fruto do conhecimento, então, culpa da Eva. Então a gente vê de uma forma muito clara que as leis dos povos antigos estabelecem critérios de distinção odiosa entre os sexos, né? O que no ordenamento jurídico hoje do Brasil, por exemplo, não é assim. Inclusive existem políticas afirmativas, como uma lei de violência doméstica que tutela exclusivamente a mulher, né? Por exceção, idosos, doentes, enfim, vulneráveis, e existe o reconhecimento da lei brasileira da vulnerabilidade da mulher, o que não era assim, né? Antigamente existia o Estatuto da Mulher Casada, e a mulher não poderia comprar ou vender sem a assinatura do marido. E aqui a gente percebe como é que o mundo era machista, mas mais importante ainda, a gente vê claramente que o sagrado se confunde com o legal. Então, não existe uma definição clara de onde começa o Estado e onde termina o Estado, e não se tem uma distinção exata da religião e do Estado. Basicamente, a Constituição deles é um livro sagrado e eles não fazem nenhuma distinção. Então, o crime e o pecado são a mesma coisa. E tudo aquilo que é importante e é sagrado é ao mesmo tempo sagrado pela religião e é ordenamento jurídico. Então, muito importante a gente saber hoje fazer essa distinção, né, de que a gente hoje tem uma Bíblia política e uma Bíblia religiosa. E no artigo 19 da Bíblia Política, que é a Constituição do Brasil de 88, eles falam: não é possível a igreja embaraçar o funcionamento do Estado e o Estado embaraçar o funcionamento da igreja. Esses dois podem agir de forma cooperativa somente se existir um interesse público. Isso é o artigo 19 da Constituição. Isso nem sempre foi assim, né? Antigamente, o rei absolutista e o clero, eles eram uma classe privilegiada, e às vezes era difícil saber onde é que o rei começava e a igreja começava, né? E a gente tem teologia cristã até hoje, por exemplo, o direito à vida, né? O Brasil, ele tem uma visão religiosa sobre o direito à vida, né? O direito à vida é o sopro divino. Então, o direito à vida não é a sua vida, não é a sua existência psicológica. Você não pode praticar o aborto, você não pode tirar a vida de alguém, a não ser, é claro, em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, né?
exercício regular de um direito, mas em regra a vida não é sua. Isso é um silêncio eloquente, é um silêncio porque se o nosso país tivesse a ideia e a distinção entre o sagrado e o jurídico, a gente não confundiria as duas coisas. E lá no artigo 121, que é o artigo 122, que é o infanticídio e o aborto, né, nós teríamos um excludente de ilicitude da mulher que simplesmente deseja não ter filho, né? E aí a gente percebe que tem uma dificuldade de distinção entre o sagrado e o divino, porque entre o sagrado e o melhor, entendeu? Entre o sagrado e o melhor, vamos colocar dessa forma, porque é melhor que você tenha decisões sobre a sua vida, ao invés do amigo imaginário do outro poder definir quando é que a sua vida ou quando é que a vida do seu filho começa, termina, entende? Então, por exemplo, pessoas que estão em estágio terminal de câncer, pessoas que têm problemas graves de saúde, elas não podem procurar um serviço médico para desligar a vida. Porque não pode. Por quê? Porque o silêncio pesado do cristianismo veda a decisão do ser humano como agente e como titular da própria vida, né? O tempo passa e as coisas vão mudando, e esse arcabouço de legislações que são ao mesmo tempo Bíblia e Código Civil, Bíblia e Constituição, Bíblia e Código Penal, isso foi sendo diluído, e aos poucos a lei passou a se afirmar como uma esfera de racionalidade que exclui coisas muito absurdas, né? Como, por exemplo, roubem os egípcios. Ué, mas o que é isso, cara? Nós estamos aqui tendo uma conversa tranquila, né, às 7 da manhã, e você vem com essa história de roubar os outros. O que é isso? Bom, isso está escrito na Bíblia. Roubem os egípcios, né? Por quê? Bom, certamente quem escreveu isso não gostava de egípcios, né? E era lei, né? Imagina isso. Imagina se você consegue ter uma sociedade civil funcional, moderna, do ano de 2024, sendo que a gente não faz uma distinção entre a lei e a Bíblia. A gente não faz uma distinção entre o sagrado e o prático, o funcional, o científico, o livre, né? A gente vai acabar com coisas do tipo roubo nos egípcios, que é vedado pelo Código Penal, que roubar é crime. Se você encontrar um egípcio e roubar ele, e a polícia militar pegar você com o anel de ouro do egípcio, né? E aí perguntar, e esse anel aí, ô indivíduo, o que você está fazendo com esse anel? É seu? De onde ele veio? E aí você fala, não, eu roubei um egípcio porque a Bíblia disse. Você vai se levar para a delegacia, né? Não vai caber fiança, porque roubo é um crime contra a propriedade que envolve violência contra a pessoa, né? E você vai ser condenado. Ah, mas eu estou fazendo o que a Bíblia manda. Vai para a cadeia, né? Inclusive, 99% da população carcerária do Brasil se declara cristã, né? Então, não tem como a gente dizer que a Bíblia é funcional, né? Olha uma sociedade feita exclusivamente por cristãos. População carcerária. Tem pouquíssimo budista, tem pouquíssimo muçulmano, né? Hinduísta, então, acho que é quase impossível você encontrar um hinduísta num presídio do Brasil, né? E
E é por isso que a gente não tem a Bíblia como lei. A gente não se livrou dela ainda, né? Mas eu faço votos para que a sociedade seja cada vez mais laica, e você pode ser ateu sem praticar atos de violência, sem praticar o ódio, sem praticar o assassinato contra os egípcios, né? Contra os judeus, ou contra os muçulmanos, ou contra outras religiões, né? Você pode simplesmente não acreditar em Deus e não ser hipócrita em aparecer na igreja e ficar lá, né, louvando o amigo imaginário, sendo que você não acredita nisso, né? Então, assim, é até mais justo, né? Não ocupa seu tempo com uma coisa dessa, né? Porque levou muito tempo para a gente conseguir sair dessa característica, dessa lei, que é uma lei essencialmente religiosa, e a gente conseguir evoluir para uma lei que não é. E os exemplos que ele usa, ele começa com a Carta Magna do rei João Sem Terra, ou John Landlac, e que é João Sem Terra, literalmente. Lack é uma ausência, né? Land é terra. Então, John Landlac. E o que acontece? Isso foi em 1215, né? E foi mais ou menos nesse momento que existia uma afirmação dos direitos positivos, no sentido de que o direito começa a formar uma esfera de racionalidade independente da religião, e nesse sentido a evolução é notória, sabe? As coisas melhoraram. O rei não era mais tão absoluto, mas ele continuou sendo o rei da Inglaterra, ele continuou tendo sérios poderes, e o direito à propriedade continuou sendo restrito de várias formas, mas foi a primeira vez que o Ocidente falou não para a igreja e para o rei, entendeu? E estabeleceu um núcleo de direitos fundamentais que compreendia essencialmente não ser preso de forma arbitrária e ter o livre uso e gozo do direito de propriedade, né? Isso em 1215. E aí depois ele fala da Bill of Rights, né? O povo da Virgínia, né? Declaração de independência. Não, aí assim, ó, ele fala em 1215, aí depois os Estados Unidos e a Declaração do Povo da Virgínia, que é 100 anos antes da Revolução Francesa, então é 1689, e depois ele fala da independência dos Estados Unidos, depois vem a Revolução Francesa, né, Estados Unidos 1774, se não me engano 1777, e depois a Revolução Francesa em 1789. E depois o Código de Napoleão, que se não me engano 1818, 1808. E o Código de Napoleão é importante porque ele já tem alguma semelhança com as legislações que a gente tem hoje. O nosso Código Civil, o antigo, teve inspiração do Código de Napoleão, e depois nós, né, revogamos esse código em 2004, né, e temos um novo Código Civil, mas essa legislação do século XIX, ela já é uma legislação com a roupagem moderna, né? Ela já não é uma legislação essencialmente religiosa, né? Então, assim, já existe um trabalho, né, dos doutrinadores do direito de constituir um núcleo de racionalidade que tenha
a essência e a roupagem do razoável, do racional, e não daquilo que é sagrado, entende? E depois a gente tem o mundo como a gente conhece hoje, né? Tipo, falar do século XIX, aí, a Revolução Industrial, o capitalismo, a capitalismo industrial, né? E aí depois a gente pode falar no Alberto Bobbio em ondas de direito, né? Em situações como primeiro existe o direito de propriedade, depois existe o direito social do trabalho, depois existe o direito de terceira geração, de quarta, de quinta, e aí o mundo mudou no sentido de que a civilização tem 6.000 anos, que foi o escrito mais antigo que encontraram na Mesopotâmia, mas levou esses 6.000 anos para a gente começar a escrever coisas que não fossem sagradas, né? Para a gente fazer uma distinção entre o que é o direito e entre aquilo que é fantasia, aquilo que é ato de fé, aquilo que não é propriamente um sistema legal laico e um sistema legal voltado à funcionalidade, ao invés de ser voltado para a afirmação de crenças religiosas, né? Bom, tá aí, ó. Foi esse meu divertimento. Custou R$20 um sebo lá de Uberlândia, muito barato, e me deu um mês de diversão, né? Que não foi ocupado pelo Facebook e o Instagram. Então isso aqui foi barato, né?